Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até à Síria, onde, segundo as últimas informações, a anunciada morte do Estado Islâmico terá sido talvez um pouco prematura, ao mesmo tempo que o Estado sírio continua a ser, digamos que, a balbúrdia mais completa. Ainda esta semana, dados da Transparência Internacional mostravam que a percepção da corrupção, que analisa 180 países, coloca no último lugar a Síria. Como é que tem observado o andamento destas questões naquela zona do Médio Oriente, Sr. Embaixador? A sensação que dava a situação na Síria é que as coisas estavam estabilizadas no conflito, isto é, que não havia uma mudança. O regime de Assad, quando não se ouve falar muito de um determinado regime, é sinal que as coisas se acomodaram de um certo modo. De certa maneira, o regime de Assad, com o apoio dos russos, como é sabido, tinha conseguido garantir a estabilidade em algumas das suas regiões, mantendo-se conflitos em várias outras áreas da Síria, nós temos um mapa que pode mostrar um pouco a Síria, mas verificar se este mapa não está dividido com as zonas controladas, aquilo que é o poder da capital síria não é, digamos, não representa a capacidade do Estado de se exercer em todas as zonas do território. E esta questão que o António agora nos trouxe é uma questão complexa, porque tem a ver essencialmente com o controlo das várias zonas da Síria que estão nas mãos de outras entidades. E há uma zona da Síria, do nordeste da Síria, a Síria faz uma espécie de umbigo. Esse nordeste da Síria está, de certo modo, nas mãos das forças curdas, apoiadas pelos americanos. E essas forças curdas são responsáveis hoje, depois daquilo que foi o ataque ao Estado Islâmico e a prisão de várias entidades do Estado Islâmico e de muitos militantes do Estado Islâmico, são responsáveis por uma prisão. Nessa prisão estão militantes do Estado Islâmico, e há várias prisões, aliás, nessas circunstâncias, estão lá militantes do Estado Islâmico de cerca de 50 nacionalidades. E a ideia inicial é que esses militantes fossem julgados nos respectivos países e fossem trazidos para os respectivos países. Acontece que os países não querem esses militantes. Não sei se há portugueses envolvidos aí também, mas já ouvi falar que há portugueses metidos no Estado Islâmico, naturalmente, mas em França há esse problema, e é o problema de saber qual é a jurisdição que se lhes aplica e o modo como se aplica, o que faz com que, nestas prisões, estejam crianças, convém dizê-lo, porque estamos a falar de famílias que acabaram por ser envolvidas ali. O Estado Islâmico fez um ataque a esta prisão, em Azak, e diz que conseguiu controlar a prisão, diz que soltou pessoas, depois há informações contraditórias relativamente a isso. Os curdos dizem que pouca gente fugiu, ou praticamente ninguém fugiu. Enfim, nós não sabemos a realidade, estas coisas estamos dependentes da informação de zonas a que não há acesso, mas o que é importante é dizer, o Estado Islâmico está vivo, eu não sei se recomenda, mas está vivo. Exatamente. Está vivo e está por ali. E tem capacidade de fazer ações armadas em zonas de certo vazio de poder. Em que medida é que essas ações armadas podem pôr em causa, sei lá, países como o Iraque, que está a leste da Síria, e que tem também ele próprio uma grande fragilidade interna no plano dos próprios compromissos políticos, em que medida é que isso pode ser prejudicial ou pode atacar a própria Síria e o próprio poder de Damasco? Parece que, a partir do poder de Damasco está mais ou menos blindado e tem conseguido blindar-se ao longo destes tempos. Exatamente. Só que o Estado Islâmico anda ali por aqueles interstícios. E nós já percebemos, pela evolução, e a seguir iremos falar um pouco disso também, o Estado Islâmico já tem é como o vírus, tem várias mutações, e já entrou pela África, já entrou pelo Sahel, quer pela África primeiro oriental e depois ocidental, como já veremos a seguir na terceira parte deste programa. E, portanto, estamos aqui numa entidade mutante que, como não tem estruturas físicas permanentes e está sempre em mobilidade, e vive numa forma de agressão, violência, convicção, e provavelmente financiamentos tirados daqui ou dali, tem uma capacidade de movimentação muito grande e uma capacidade de disrupção muito grande. Portanto, o que é importante nesta história não é tanto o assalto à prisão, é a noção de que o Estado Islâmico não desapareceu, não é uma entidade morta
e que tem ainda um potencial de desregulação muito forte. Volto a lembrar-se, o Estado Islâmico é o produto, é o subproduto daquilo que foi a destruição da unidade do Iraque provocada pela ação de 2003 dos Estados Unidos e dos seus aliados. Ao destruírem o Estado iraquiano, numa obsessão anti-Saddam Hussein, ao criar instituições muito frágeis dentro desse Estado, e inclusivamente fazendo desaparecer uma espécie de um equilíbrio Irão-Iraque que era, digamos, dissuasório dos dois lados, e depois criando uma montanha de militantes que vieram por ali para diante e que criaram inclusivamente as suas metástases nos países europeus, onde aparentemente, graças também ao trabalho dos serviços de informação, estão hoje mais ou menos serenos, mas de vez em quando, como é sabido, há umas erupções aqui ou ali, há um berro Alá Akbar aqui ou ali, e há alguém que se sente ligado a essa família do Estado Islâmico e a esse projeto do califado que até envolvia Portugal, digamos, nesse Estado. Veremos, temos que acompanhar com muito cuidado. Eu acho que o mundo ocidental, em particular, o mundo ocidental não só, também convém dizê-lo, a própria Rússia está muito preocupada com isto, porque tudo isto depois está muito próximo das fronteiras da Rússia. E tudo aquilo que se passa na Ásia Central, que está bastante mais a leste, ou tudo aquilo que se passa no Cáucaso do Sul, é muito complicado para a Rússia, porque tem efeitos na Chechênia, no Daguestão, mesmo na própria Abcásia, e portanto há ali terrenos muito complicados. A Rússia e os Estados Unidos e o mundo ocidental, eu diria que estão mais ou menos de mão na mão na questão do combate ao Estado Islâmico. Claro. Coloco-lhe só uma questão que me parece que é um pouco paralela a ela, àquilo que temos vindo a falar, mas mesmo assim faço-lhe. Como me parece ter sido claro, são os curdos que continuam a estar na linha da frente do combate ao Estado Islâmico. Eu recordo que depois da guerra de 14-18, a Europa, que não a europeia, obviamente, a Europa no Tratado de Sèvres, e pretendia instituir o Kurdistão. 3 anos depois da guerra da independência da Turquia, no Tratado de Lausanne, a Europa decidiu que, afinal de contas, não havia Kurdistão nenhum. Não lhe parece que o Ocidente está numa situação um bocadinho de mal agradecido que algum dia vai ter que resolver? Vai, o Kurdistão, como é sabido, os curdos existem em vários países. Exatamente. Desde o Irão, que ninguém fala, ou fala-se pouco, até ao Iraque, até à Síria e, naturalmente, dentro da Turquia, não é? Exatamente. A Turquia vive no seu imaginário, uma atitude anti-turca, fortíssima. Consideram os terroristas e os curdos fazem ações de natureza terrorista, de facto, dentro da Turquia. E, portanto, estamos aqui com eu diria, uma má vontade contra os curdos e uma falta de resposta, eu diria, até de agradecimento. O António tem razão em relação a isso, face aos curdos e face ao trabalho, por exemplo, que eles tiveram nesta matéria. A maior prova dessa falta de agradecimento foi, a certa altura, a autorização quase dada por Donald Trump para que os curdos que tinham sido protegidos pelos americanos ficassem à solta, numa certa altura, e sem cobertura dos americanos, ao fazerem regressar tropas que estavam junto com eles. Curiosamente, na reação a esta prisão, a este acontecimento nesta prisão, os americanos reentraram, os que estavam ali, os poucos que ali estão, reentraram para este jogo ao lado dos curdos para tentar segurar a situação. O que significa que não só, talvez, que ainda há americanos suficientes para ações militares relativamente substanciais nesta matéria, e em segundo lugar, que poderá ter sido avaliado, embora não anunciado, a sua relação com os curdos. Exatamente. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida. Até lá.